Caso você não tenha conseguido ainda encontrar 2 Crônicas, acompanhe aqui no multimídia, por favor. Leiamos. Quando eu terminar de ler, você pode parar. Quando eu terminar de ler o texto, tá? Pode sentar. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, Ele lhes trouxe sobre eles toda esta desgraça. Convido você a ler comigo o versículo 19. Só o 19, o início do texto. Vamos lá juntos? Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, 20, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo aqui, hoje no domingo, 2 momentos que são contrapontos, vão um para cada lado. O primeiro momento maravilhoso é a finalização do nosso retiro de mulheres. Quantas mulheres estão aqui, estão chegando do retiro? Levanta a mão aí. Dê um glória a Deus. Eu já sei que foi uma vitória tremenda. Já sei que foi um negócio maravilhoso, que tem muitas vitórias e que o Senhor vai continuar isso na vida de vocês, estendendo para a família de vocês, para o casamento, para os filhos. Amém, igreja? Nossa igreja será tremendamente abençoada pelos resultados de tudo que foi semeado nesse final de semana. Eu creio e tenho certeza que isso vai acontecer. Amém, meu irmão? Amém. Então esse é um marco, um ponto muito importante para nós hoje. Porém, nós também temos um outro marco muito importante hoje, que já não é de alegria. Não é celebrando alegria. Na realidade, é o momento em que a gente está vivendo. Na realidade, é a razão pela qual nós estamos intercedendo nesses dias. E é um momento muito sério. E é um momento de muita importância para a sua vida. E apesar de nós, muitas vezes, celebrarmos ao Senhor com canções, sorriso, júbilo, nós também deveríamos estar chorando. Porque o que nós lemos aqui foi a continuidade do texto que foi lido hoje no culto pela manhã. O que nós estamos lendo aqui é justamente o que aconteceu. Que Deus deu uma grande bênção para o seu povo. Que Deus deu uma bênção maravilhosa para a nação que Ele deu o nome dEle. Mas Ele falou: olha, essa bênção na tua mão, essa bênção que vocês têm, e esse marco foi aqui na consagração do templo de Salomão. Salomão fez uma oração consagrando a Deus, e Deus recebe a consagração de Salomão. Mas Deus falou assim: olha, eu recebo isso aí, mas tem uma condição.
Tem uma condição isso na sua vida. E Deus fala: olha, vocês precisam se colocar na minha presença e serem fiéis a mim. E que se isso não acontecer, tem consequências na vida de vocês. E o texto que nós lemos é justamente as consequências. Porque Deus fala: se vocês se afastarem de mim, se vocês me abandonarem, se vocês forem adorar a outros deuses, vai acontecer isso, eu vou abandonar vocês também, vou tirar vocês da minha terra. A situação que vocês estão vivendo de alegria vai passar a ser de tristeza, de honra vai passar a ser de humilhação. E isso vai acontecer se vocês não levarem em consideração o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês não levarem em consideração a fidelidade a mim. Se vocês me levarem mais ou menos. Se vocês ouvirem, mas for ouvido de mercador, entrar para o ouvido e sair pelo outro, tem consequências a atitude de vocês. E Deus fala isso com o povo. E Deus deixa claro para eles que Ele esperava fidelidade na vida de cada um deles. O tempo se passou e eles fizeram justamente o que Deus falou que não era para fazer. E eles sofreram, e eles amarguraram, sofrimento, escravidão, de novo, morte, perda, humilhação, tudo que Deus falou que viria a acontecer, aconteceu. Mas Deus um dia enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo era o retorno, é o retorno para aquilo que Deus queria para cada um de nós. Por isso que nós, nesta semana, em nossa campanha de oração, jejum e oração, estamos no sétimo dia, né? Sétimo dia de jejum e oração, por um avivamento verdadeiro. Por isso que nesses dias nós paramos para jejuar e orar, clamar, reconhecendo: Deus, nós precisamos que Tu mude a nossa história, precisamos de um avivamento, queremos voltar para a Tua presença através de Jesus Cristo. É por isso que essa semana a gente para só para orar por isso. Por quê? E é nossa pergunta que precisa de resposta nessa noite. Pode colocar, por favor, Felipe. Por que precisamos de um avivamento verdadeiro? A resposta já está aqui. Porque precisamos sair da crise. Vamos ler junto a pergunta e também juntos leamos a resposta. Vamos lá? Por quê? A resposta qual é, irmãos? Nós precisamos sair desta crise. E a crise é o afastamento de Deus. Precisamos urgentemente de um avivamento verdadeiro. Precisamos urgentemente nos voltarmos para o Senhor, porque a nossa vida está em crise. A vida, a sua vida, a vida do ser humano, a vida de nós que estamos aqui hoje, ela está em crise. Está em crise porque nós temos nos afastado de Deus. Está em crise porque muitas pessoas se contentam em vir e assistir um culto. E mesmo vindo e assistindo um culto, estão indo, caminhando passos largos para o inferno, porque estão vindo só assistir culto. Precisamos de um avivamento, porque tua vida está em crise, porque muita gente acha que é suficientemente só importante se batizar e ser membro de uma igreja. Precisamos de um avivamento e sair dessa crise, porque tem muita gente que já está longe de Deus dentro de uma igreja. Tem gente que já não tem mais relacionamento com seu Deus. Tem gente que está dentro de uma igreja, mas não ouve mais a Deus. Tem gente que está dentro de uma igreja, mas não consegue, não tem condições de ouvir espiritualmente coisas que precisam mudar em sua vida. É o mesmo há anos. É a mesma pessoa no relacionamento com a esposa e com seu esposo, sem mudança, sem quebrantamento, sem transformação, há anos. É o mesmo filho, frio e seco,
distante de Deus e sem nenhum avivamento e compromisso com o Pai há anos, mas estão dentro de uma igreja. A vida de muitas pessoas está em crise e precisam de um avivamento, porque na realidade Satanás criou um engodo para essas pessoas, dizendo assim: olha, sua família é crente, sua mãe, sua esposa, seu marido é crente, está tudo bem, você vai para o céu, não tem problema não, fica empurrando a vida com essa maneira que você está levando, que está tudo bem. Satanás criou um engodo para algumas pessoas, dizendo: olha, de vez em quando você vai à igreja, tá bom, vá lá de vez em quando e participa de um culto que a tua vida está ótima, não muda, é isso que você tem que fazer e está ótimo. E muitas pessoas acreditaram, e talvez muitas dessas pessoas estejam aqui hoje com a sua vida em crise, com a sua vida longe de Deus. Longe de Deus não é porque não está numa igreja. Tem alguns que já estão longe de Deus porque nem até aqui estão há muito tempo, nem aqui para ouvir isso estão. Muitos estão longe de Deus porque estão dentro de uma igreja, porque ouvem, mas o coração já está insensível, duro, ressecado e já é de pedra. E quando ouve a palavra de Deus, pensa assim: isso é para alguém, para mim não. Isso é para outra, para minha mãe, para meu pai, para alguns. Vejam que o Senhor, Ele está dizendo aqui para o povo dele, que muitas coisas aconteceriam se o abandonassem, se o afastassem, se fossem em direção a outros caminhos. No Salmo 139, não foi o texto que a gente leu abrindo este culto. No versículo 23, o Senhor fala, o salmista fala para Deus: Senhor, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista faz a oração de alguém que quer quebrantamento. O salmista faz uma oração de alguém que está desejoso de mudança, porque existem coisas na sua e na minha vida que nós nem sabemos que estão erradas, porque o pecado, ele nos cega, porque o pecado, ele faz com que a gente se acomode naquela situação. O pecado faz com que a gente vá se deixando levar com aquela situação, e está tudo bem, e a gente nem sinta mais aonde está errado, aonde erramos. O salmista vem e fala: Senhor, sonda-me, conhece-me. O Senhor te sonda, e Ele vai no mais profundo do teu coração, e Ele pode ir em áreas da sua vida que você não está vendo, mas que Ele quer que você mude. Ele sonda, Ele conhece, e Ele vê se há em você caminhos maus, e Ele volta e fala para você: isso aqui está errado na tua vida, isso aqui tem que mudar. Por isso que você nem está vendo, você nem sabe que precisa de avivamento, você continua nessa tua estrada aí, e você estava indo em direção à morte, e você nem sabe que precisava de avivamento, mas eu estou te falando, porque eu vi em você um coração quebrantado, porque eu vi que em você tem uma oração pedindo para eu te falar isso, então eu posso te falar agora: olha, isso aqui, mas isso aqui estava te levando para um caminho errado, muda. Avivamento é ouvir de Deus o que eu tenho que mudar, e eu mudar. Repete comigo: avivamento verdadeiro é ouvir de Deus o que eu tenho que mudar e mudar de verdade. Amém, meu irmão? Porque as pessoas estão em crise, precisamos de um avivamento verdadeiro, porque milhares de pessoas estão em crise, vivendo coisas de igreja, visitando igreja, sendo membro, parente, ou membro de uma igreja, ou parente de um crente, mas estão distantes de Deus. E por causa dessas vidas estarem em crise, não tinha outro caminho. As famílias estão em crise. As famílias estão em crise. E só sobre as crises familiares poderíamos aqui te lembrar um monte de coisa que provavelmente estão acontecendo na sua vida.
lá na sua casa, na sua história, com as pessoas que moram dentro da tua casa. A família está em crise, irmãos. As famílias se distanciaram de Deus. Muitas famílias não se sentam mais. O desafio dessa semana foi justamente a gente sentar e conseguir orar por alguns minutos com nossos familiares. Muita gente conseguiu. Louvado seja o Senhor por isso, amém? O desafio. Mas muitas pessoas não conseguiram. Muitas famílias não tiveram ambiente. Muitas famílias não tiveram disposição. Muitas famílias não tiveram coração quebrantado. Muitas famílias não tiveram tempo. Muitas famílias não quiseram mesmo buscar Deus junto em oração. Muitas famílias ignoraram completamente esse desafio. As famílias estão em crise porque as pessoas estão em crise e levam isso para dentro de casa. As pessoas já se casam lá no pensamento, lá no fundo do seu coração. Nem fala muitas vezes, apesar que alguns falam, mas muitos nem falam, mas já pensam: se não der certo eu me separo. Se não der certo, eu espero um momento e acabo com esse negócio de casamento. As famílias estão em crise porque casais de 15, 20, 30 anos perdem o amor, a alegria. Não há união, não há relacionamento de marido e mulher. E tudo que muitas vezes aquele marido ou aquela mulher quer é esperar o momento de meter o pé e ir embora, porque não aguenta mais aquela casa, aquela família, não aguenta mais aquela pessoa. E quando chega o momento, as famílias se desfazem. E se descobre que chegou aqueles anos porque empurraram o máximo que podia. Não celebravam, não tinha alegria, não tinha júbilo naquela casa, não tinha júbilo naquela família, naquele casamento, naquele relacionamento familiar. Era uma verdadeira casca, um engano geral para todo mundo. E no momento toda a casca quebra, todo engano vai ao fundo. As famílias estão em crise. As famílias estão em crise porque as pessoas estão em crise. E os filhos das famílias estão em crise. E muitos deles vêm à igreja enquanto o pai e a mãe podem obrigar. Até os seus 11, 12, 14, 15, 16 anos talvez. Mas a partir disso, não querem mais Deus. E tudo que ouviram, se esquecem completamente e partem para um caminho de libertinagem, droga, sexo, noitada, longe do Senhor. E as famílias estão em crise porque não conseguem ensinar aos seus filhos e demonstrar para os seus filhos e dar amor aos seus filhos e interceder pelos seus filhos para que eles permaneçam na presença do Senhor. E os filhos se vão. E os filhos vão embora. Nesta igreja, nossa igreja, nós estamos assim passando por um momento de mudança. A gente tem visto, né? Durante muito tempo ela teve uma grande maioria de pessoas, até 25, 29 anos mais ou menos. Esse grupo, muitos deles já foram embora. Outro dia eu estava olhando várias fotos da embaixada do passado. Poucos meninos estão na igreja desses. Poucos jovens estão na igreja. Muitos que já sofreram muito, que já foram lá no fundo do poço, agora reconhecem que tudo que fizeram deu errado e querem voltar para o Senhor. Então o perfil da igreja agora passa a ser de pessoas com a idade mais madura, com a idade de pessoas que querem agora a Deus por tudo que já viram que a vida pode lhes trazer. As famílias estão em crise. É por isso que a gente precisa de um avivamento verdadeiro. Deus, quando chega, Jesus, quando chega para aquela mulher à beira de um tanque, e ele fala para a mulher: vai, chama o teu marido. E ela falou: não tenho. E ele disse: bem disseste. E ele então começa a falar a vida promíscua daquela mulher, que já tinha tido 5 e agora não era, o que estava vivendo não era o marido dela. É assim a vida de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas, apesar de ouvirem de Deus, apesar de se empenhar, apesar de querer uma coisa, fazem outra. Fazem compromissos diante do Senhor, mas na prática fazem coisas totalmente diferentes. Muitos homens vivem vida dupla. Uma coisa dentro da igreja, uma coisa com a sua esposa, outra coisa no trabalho, outra coisa na faculdade. Muitas mulheres, também a mesma coisa. Jovens,
Família está em crise e precisa de mudança, e Jesus é a solução para isso. Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse para quem você está pedindo água, você pediria a água da vida. A sua família precisa de água da vida. Posso ouvir um amém? Ela precisa dos princípios de Deus. Ela precisa que o Senhor entre no relacionamento, não só para as pessoas verem, fazer renovação de votos, não só para as pessoas verem, mandar zap ou Facebook, mensagem Facebook, dizer que ama. Não só isso. Expressões de amor são importantes, mas sua família precisa que você realmente inclua Deus, o relacionamento com Deus no dia a dia dela. Qual vai ser a saída para as crises da sua família? Um consultório de psicologia? Um psicólogo? Qual vai ser a saída para a crise da sua família? Remédio receituado por um psiquiatra para melhorar a crise da tua casa? Qual vai ser a saída para o relacionamento de crise com seus filhos? Não há nenhuma saída senão voltar-se para Jesus. Família abençoada e fora da crise é a família que tem Deus e se coloca aos pés de Jesus o tempo todo. Amém? Por isso que você precisa de um avivamento verdadeiro. Por isso que nós precisamos sair dessa crise. Por isso que você não pode fazer ouvido de mercador, ouvir o que Deus está te dizendo e pensar que é para outro. Por isso que você precisa ouvir o que Deus está te alertando nesses dias. Você precisa sair dessa crise urgentemente. E porque as pessoas estão em crise, as famílias estão em crise, a igreja também está em crise. Apesar de estarmos vivendo um final de semana de celebração, de investimento, de avivamento, de quebrantamento, de mudança no coração de muitas mulheres, a igreja está em crise. E nós, quando falamos igreja, não é só a igreja Batista Betel e Pilar, é a igreja cristã de uma forma em geral, e nós estamos inseridos nisso. A igreja está em crise. Precisamos de um avivamento, porque muitas pessoas querem vir para uma igreja, querem assistir um culto, olha só, assistir um culto, e querem que esse culto seja bonito, agradável, que tenha tudo o que precisa para ela e para as suas crianças, mas não querem compromisso nenhum com a sua igreja local. Muitas pessoas preferem vir à igreja, assistir um culto, mas não querem nunca se reconciliar com o Senhor. Muitas pessoas gostam de ouvir, mas não querem dar passos em reconciliação, entregando suas vidas a Jesus, se batizando. Muitas pessoas vêm à igreja, mas claramente deixam claro, dizendo: não conte comigo para nada, eu só quero vir aqui te ouvir e ir embora, não conte comigo. A pessoa não pode participar de uma rede de crescimento, não tem tempo. A pessoa não pode evangelizar ninguém, a pessoa não pode participar de um ministério na igreja para o crescimento, a pessoa não pode ter mudança nenhuma, a pessoa não pode se envolver no que a igreja está vivendo, viver uma devocional diária, orar por motivos específicos diários, colocar um propósito diante do Senhor, de querer mudança na sua vida. Essa semana nós tivemos o jejum. O jejum foi uma refeição do dia, não importa qual, uma refeição do dia. Muitas pessoas, claro, as pessoas diabéticas, enfermas, que tomam remédio, essas pessoas não devem participar de momentos assim, né? É para aqueles que têm saúde para fazerem isso. E muitas pessoas de nossa igreja se envolveram e compraram a ideia e jejuaram. Só para quem jejuou essa semana, uma vez no dia, em prol de um avivamento verdadeiro na sua vida. Só quem jejuou, deu glória a Deus aí, bem forte. Amém, glória a Deus, foi forte, tal que muita gente jejuou. Se você não veio no culto da manhã, não sabe o que te espera agora para a próxima semana, na realidade para as próximas duas, né? Esta semana o desafio é: Senhor, eu reconheço que a minha vida está em crise, eu reconheço, Senhor, que minha família está em crise, Senhor, eu reconheço que a minha igreja está em crise por causa da minha história, e está mesmo,
E está mesmo. E não deixa eu começar a falar para você o porquê que a igreja está em crise. Porque é muita coisa. Porque é muita coisa. Não é pouca coisa, não. A igreja está em crise por causa da sua vida. Por causa de você, por causa do relacionamento que você está tendo com teu Deus, a tua igreja está em crise. E ela está vivendo uma vida distante de Deus, de fracasso em muitos lugares, por causa do relacionamento que você tem com seu Deus. A igreja está em crise. E aí, quanta coisa deveria acontecer na igreja? Não acontece por quê? Porque o crente está em crise, porque a igreja está em crise. Quanta coisa Deus queria que se resolvesse no meio do povo dele. Não pode, não tem ninguém para essa escala, não tem ninguém para fazer tal coisa, não tem ninguém para ir para tal lugar, não tem ninguém, não tem. Por que não tem? As pessoas não chegam, porque não somam, porque ninguém pode contribuir, porque ninguém pode fazer esse serviço, porque não tem ninguém para ficar no ministério tal com as crianças, porque não tem ninguém para ir visitar no hospital, porque não tem ninguém para dirigir uma compra, porque não tem, porque a igreja está em crise. Mas por que a igreja está em crise? Porque as famílias das pessoas estão em crise. E por que as famílias das pessoas estão em crise? Porque elas estão em crise, porque elas estão longe de Deus, porque elas só olham para si mesmas, porque elas estão preocupadas com o que vão colocar no estômago, com a vida sexual, com a diversão. Elas estão preocupadas consigo mesmas, estão longe de Deus, estão em crise, querem vir para o culto e querem simplesmente assistir um culto só e acham que isso é bom. Estamos em crise e a igreja está em crise. O jejum dessa semana é um jejum que nos desafia a reconhecermos que estamos em crise e precisamos sair dessa crise. Precisamos sair dessa crise. Senhor, eu preciso sair dessa crise. E por isso nós vamos estar jejuando de carne vermelha. Carne vermelha. Pode colocar aí, por favor, Felipe. Está na área de trabalho o jejum dessa semana. Tem gente que vai falar assim: glória a Deus, eu já não como mesmo. Está caro. Não gosto, o médico me proibiu. Tem gente que está dizendo assim: eu vou morrer, eu ficar um dia sem carne. Mas eu digo para você, você vai viver. Diz para o teu irmão aí: você vai viver. Você vai viver. Haverá vida na tua vida, haverá vida na tua história. Jejum de carne vermelha por 2 semanas, irmãos. – 14 dias sem carne vermelha no seu organismo. 14 dias dizendo: Senhor, eu preciso sair dessa crise. 14 dias para você lembrar: Senhor, minha vida está em crise, meu casamento está em crise, minha família está em crise. Para você se lembrar disso e colocar diante do Senhor: eu preciso sair dessa crise, minha vida precisa ser avivada. E tirar a carne vermelha significa dizer: Senhor, eu gosto muito de churrasco, eu gosto muito de carne assada, eu gosto muito, Senhor, de uma caldeirada, de um ensopado de carne com tudo que tem dentro, de vaca atolada. Eu gosto de tudo que tiver carne, Senhor. Eu amo isso tudo, mas eu te amo muito mais. Eu te quero muito mais do que qualquer alimentação na minha vida. Eu preciso sair da crise. Amém, meu irmão? Eu preciso de um avivamento na minha vida. E o desafio nessa semana é o mais simples de todas as semanas. É um desafio simples: ler a carta de Colossenses. Irmão, você lê a carta de Colossenses em 40 minutos, você senta e lê ela em 40 minutos, são 4 capítulos só. Estava falando para os irmãos aqui, a gente lê sentado no sofá, numa cadeira confortável, liga o ventilador, o ar-condicionado para alguns.
seu celular do lado, e você começa a ler a carta de Colossenses, e você vai ser tremendamente abençoado. Paulo, para escrever essa carta, estava preso, provavelmente acorrentado a um soldado romano, porque ele estava preso numa casa, tinha liberdade para estar numa casa, não numa cadeia, mas era com guarda romana, 24 horas. E ele nunca tinha ido na cidade de Colossos, mas a pessoa que tinha ido para lá e fundou a igreja lá chamada Epáfras, era ovelha espiritual dele. E Epáfras foi para Colossos e fundou uma igreja, e essa igreja começou a se desviar do Senhor Jesus. E essa igreja começou a ser minada por um monte de ensinamentos errados. Gente ensinando a adorar anjo dentro da igreja. Gente dizendo que não, para seguir a Jesus você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Começando a colocar regras e mais regras, impedindo as pessoas de se chegarem a Jesus. Gente dizendo que Jesus Cristo não era Deus. Milhares de ensinamentos errados dentro da igreja. Paulo vem e escreve 4 capítulos, uma carta para Colossos, dizendo: não é nada disso, voltem ao evangelho verdadeiro. E ele começa intencionalmente, cada versículo de Colossenses, as palavras foram escolhidas, Paulo escolheu com exatidão, porque medita nisso, irmão, essa semana. Medita nisso essa semana e deixa Deus ministrar o seu coração através desses textos bíblicos. E jejue de carne. Você pode comer frango, você pode comer peixe, pode comer mortadela, pode comer ovo, pode, irmão, só é de carne vermelha. Frango não é carne vermelha, não, nem peixe. Agora, a mortadela dizem que vem da carne. Eu não acredito. Linguiça, né? Dizem que vem da carne. Se você acha que tem carne ali dentro, então não come não. Tem tudo ali dentro, menos carne. Então não come linguiça. O que você acha que tem carne? Não come. Come linguiça de frango. Tá bom? É carne vermelha. Teve alguém que me perguntou: pastor, eu posso comer frango? Eu vou repetir. Diz para o teu irmão lá daí: o jejum, meu irmão, é só de carne vermelha. Vai ver quem está disperso e não entendeu. É só de carne vermelha. Só carne vermelha. Você pode comer o mundo todo, menos carne vermelha. Tá bom? Ou que conter carne vermelha, né? Volta o slide, por favor. Irmão Felipe, volta o slide, por favor, porque precisamos de um avivamento. Nós precisamos, irmão, sair dessa crise urgentemente. Precisamos sair da crise e precisamos de um avivamento na nossa vida. Sua vida precisa sair dessa crise. Sua família precisa sair dessa crise. Sua igreja precisa sair dessa crise. E nosso país, falar em crise no nosso país, irmãos, só Jesus. Nós tivemos uma chance. O presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro homem na linha de comando do nosso país, era um evangélico. Era alguém que chegou lá e poderia dizer: eu cheguei aqui para a honra e glória do Senhor. E Eduardo Cunha podia agora testemunhar para o Brasil todo que, sendo servo de Deus, chegou ali para fazer diferença. Mas é isso que você tem ouvido falar? É isso que você tem visto dele? E sabe o que significa ele? Você. Ele significa você e eu. Porque o que nós representamos no país é a situação que nós vivemos na nossa vida. Milhares e milhares de pessoas são crentes, são servos de Deus, mas fazem tudo errado. Milhares de pessoas vêm à frente, vêm pregar, mas fazem tudo errado. Não vivem o avivamento do Senhor. Milhares de pessoas se intitulam pastores, líderes, crentes, evangélicos, mas são os primeiros a dar mau testemunho, porque o país está em crise, num local onde que temos mais de 23% da população evangélica. Já deveríamos ter influenciado essa população. Quantas igrejas tem no Pilar?
Quantas igrejas tem nesse lugar? Tenta contar, você vai perder a conta. E porque esse bando de crente que tem aí não muda a realidade do pilar? Porque o comportamento das pessoas não muda? Porque o relacionamento das pessoas não mudam? Porque as pessoas vão para uma igreja, mas não têm relacionamento com Deus. Visitam uma igreja, frequentam uma igreja, ouvem as coisas daquela igreja, mas suas vidas não têm avivamento nenhum. Algumas trabalham nessas igrejas, algumas têm dons nessas igrejas, algumas fazem coisas nessas igrejas, são líderes destas igrejas, mas não têm avivamento em suas vidas. E por causa disso, nós somos o que somos. Falam uma coisa, vivem outra. Falam uma coisa, que são crentes, se casam 3, 4, 5 vezes. Falam que são crentes, são os primeiros a se mergulhar nos vícios e dar mau testemunho. Falam que são crentes, mas são os primeiros, quando estão trabalhando, a esquecerem disso e viverem em fornicação, adultério, suborno, e o que for preciso fazer em seus estabelecimentos, em seu local de trabalho, em seu setor, com as pessoas que vivem. O país está em crise, porque a igreja está em crise. Porque se a igreja não estivesse em crise, o nosso país já teria sido transformado. Mas você pode mudar isso. Você pode mudar isso na sua vida, na sua família, na sua igreja e nesse país. Você pode mudar isso. Sabe como? Querendo o avivamento de Deus na tua vida verdadeiro. Empenhando-se para ouvir o Evangelho de Jesus. Orando, falando: Senhor, muda o que tu tens que mudar na minha vida. Muda as áreas que tu tens que mudar na minha vida. Você pode mudar isso entregando sua vida a Jesus hoje. Você pode mudar isso se reconciliando com Jesus hoje. Você pode mudar isso se aproximando de Deus. O desafio na sua vida é: você aceita? Você deseja sair dessa crise em que estamos vivendo? Você aceita se empenhar para que a sua vida tenha um avivamento de Deus? Posso ouvir um amém? Amém. Então eu quero orar por você. Eu quero consagrar a sua vida na semana que passou e nos dias que virão. Eu quero orar contigo dizendo para Deus, todos nós falando: Senhor, aviva a minha vida. Eu preciso sair dessa. Eu preciso mudar essa história. Não me conformo com essa história. Aviva a minha vida. Amém, meu irmão? Convido você a ficar em pé. Nós cantamos uma canção dizendo: Deus tem o melhor para mim. Novos dias, nós cantamos essa canção, que hoje nós vamos repetir. Mas antes eu quero dizer: o melhor de Deus não vem porque você veio para a igreja domingo à noite. O melhor de Deus vem porque você toma decisões na sua vida. O melhor de Deus vem porque você toma decisões de perdoar. O melhor de Deus vem porque você toma decisões de se santificar. O melhor de Deus vem porque você toma a decisão de caminhar mais uma milha. O melhor de Deus vem por alguma coisa que você fez na minha vida. Porque o texto que nós lemos fala: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus desce. Deus pode descer na tua história e mudá-la completamente. Amém, meu irmão? Se você está aqui nessa noite e você quer alguma mudança com teu Deus, é a hora. É a hora. É a hora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos começar a orar e falar com Deus. Senhor, tem misericórdia de nós.